Olá pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar agora a resolução do homework da aula 10 do curso do NAUPRO. É um homework sobre integração, onde foi solicitado para a gente criar um item de catálogo, né, onde o usuário pudesse consultar bandas de música através do formulário e, e retornar a foto da banda, né, pela integração. E a API da Vagalume, né, passando o nome da banda, utilizando o endpoint fornecido pela API da Vagalume, é, que é esse endpoint aqui. Esse é o item de catálogo que eu criei, chamado Seven Music. Eu coloquei ele dentro da categoria de service, dentro do catálogo Service Catálogo e dentro da categoria de serviço. Deixa eu ver o que mais. É, eu criei duas variáveis, né? Uma para o usuário informar o nome da banda e a outra que é uma variável do tipo HTML que é para exibir a foto da banda. E criei um client script, que é esse script que está aberto aqui, que faz uma chamada via grid Ajax para o include script que eu criei, chamado Vagalume API, e é lá nesse include script que tem a integração com a API da Vagalume. É, Olhando esse include script aqui, esse é o script include script que eu criei. Dentro dele eu criei um método, dois métodos na verdade, deixa eu expandir aqui. O getBandPhoto e um formatBandName. Esse getBandPhoto é o método que vai fazer a integração, né, com o endpoint. Eu estou recebendo por parâmetro o nome da banda, que o usuário vai informar lá no portal. É, eu verifico se não é vazio, né? Se for vazio, eu já retorno aqui que nenhum parâmetro foi informado. E antes de pesquisar no endpoint pelo nome da banda, eu faço uma formatação, porque o que acontece, né? A banda pode ter mais de uma palavra, né? Pode ser duas, três ou mais palavras. Então eu já faço uma formatação aqui para o que a API espera, né? Eu removo os acentos, ela não aceita acentos. Troco o E comercial por removo caracteres especiais, é, tio, essas coisas, arroba e etc. Substituo os espaços vazios por hífen e se tiver algum hífen duplicado, eu troco os hífen duplicado por um hífen só. Essa é uma formatação para permitir que o usuário pesquise por bandas com mais de uma palavra. Depois que é feita essa formatação, eu instancio o objeto REST aqui. Seto o endpoint, que é o endpoint da API da Vagalume. Passo para o parâmetro aqui o nome da banda. Informo que o método é o método get e executo a chamada. Estou aproveitando e pegando no retorno aqui o código HTTP retornado e verifico se foi retornado 200, ou seja, se a solicitação foi bem sucedida. Se a solicitação foi bem sucedida, eu verifico se tem uma resposta no corpo, né? Isso aqui foi mais uma precaução minha para o caso de, sei lá, é feita a solicitação, encontra o nome da banda, mas não tem uma resposta no corpo, ou algo do tipo, imaginei isso. Então, se não tiver, eu retorno uma mensagem com informativo que o body está vazio. Mas se tiver uma resposta, eu crio esse response obj aqui, faço passeamento, né, para transformar ele no objeto e pego o atributo esperado, que é o peak medium, né, que é o atributo que a propriedade, né, que está o, com a URL da foto da banda e retorno essa informação.
Se não retornar 200, por exemplo, o usuário passou o nome de uma banda que não existe, então eu só retorno HTTP status aqui para ser tratado lá no lado do cliente. E caso dê algum erro nesse método aqui, eu estou usando o try-catch, e caso dê algum erro que eu não mapeei, aqui né, dentro do try-catch, ele vai acionar o catch aqui, né, e vai lançar uma mensagem lá no log, na tabela de logs, dizendo que teve um erro na execução dessa função, e vai apresentar o erro. Bom, esse é o meu include script. Eu vou agora para o client script. Aqui é o client script, né, que está rodando para o catálogo item 7 music. É, logo no comecinho eu faço uma limpeza nos campos, porque vai que o usuário já preencheu alguma coisa e está lá exibindo a foto de uma banda e ele preenche com outra coisa, ou ele limpa o campo, né? E eu quero que quando ele limpa o campo também suma a foto do, da banda anterior que foi pesquisada. É, aqui eu estou fazendo a minha chamada grid Ajax, a meu include script, passando por parâmetro, é, passando o nome da função por parâmetro e o parâmetro que a função espera lá dentro, né, que é é o nome da banda, né, que está nesse spar band name, que é isso aqui. Passo o nome da banda, é, executo o get XML aqui para fazer a chamada. A chamada callback, né? Então nós temos aqui a função que vai receber essa resposta e aqui eu estou recebendo a resposta nessa variável resp e estou verificando se a mensagem, se a resposta não for um 404, porque para o caso do usuário passar o nome de uma banda que não existe. Se for 404, eu crio uma mensagem aqui dizendo que o nome da banda dele não foi localizada e para ele verificar se o nome digitado está correto. Se, o, o- se a requisição foi bem sucedida, mas retornou um corpo vazio, então só informa aqui que o nome da banda foi localizado, mas não encontramos nenhuma informação sobre essa banda, né? E se não, né, é o caso de sucesso, significa que ele encontrou a banda e tem uma URL da foto da banda, então eu pego a URL da foto e concateno aqui, né, com, para montar um endpoint, né, para localizar a foto da banda. E crio aqui uma tag HTML do tipo image, colocando a URL da foto no CRC e seto as minhas informações aqui no campo HTML foto da banda, que é esse campo aqui, ó, foto da banda do tipo HTML. E exibo ele, né? Porque o que acontece? Eu coloquei uma lógica nessa função clearFields aqui para não exibir ele caso o campo esteja vazio, caso tenha exibido tenha pesquisado por alguma banda inexistente. Vocês podem ver que só aparece um campo aqui. Se eu pesquisar um cantor que existe, né, o nome da banda, por exemplo, ele traz o nome da banda. Se eu limpar a informação, esconde aquele campo. Se eu colocar algum nome de banda que não existe, ele informa, né, aqui por esse show field message que o nome da banda não foi localizado. E se eu colocar aqui o nome de uma banda que tem mais de uma palavra, por exemplo, Bruno e Marrone, banda sertaneja, ele traz também, por exemplo, Zé Ramalho. É, apesar de eu ter colocado o nome do item de catálogo 7 Music, né, dá para pesquisar muito mais que 7. Eu botei isso aqui só por sonoridade mesmo. E deixa eu ver aqui só mais uma, capital inicial. Legal. Luiz Gonzaga. Limpando o campo, ele esconde a imagem da foto. Bom, eu acho que é isso, né? Com isso eu acho que eu atendi todos os requisitos solicitados aqui
homework e qualquer dúvida eu fico à disposição.